padrão? Pode. No outro estudo você não estava, eu usei. Pode usar. Boa noite, família! Boa noite! Essa frase é nossa, É viu? nossa, obrigada. Muito bem, gente, caras novas de quarta-feira, né? Sabrina, Marcela, Milena. Essa é minha irmã. Ah, querida. Bem-vinda. Então, a outra não está aqui, né? Chatinha. E aí eu quis começar com boa noite, família. Além, né, de ser gostoso, sim, todo mundo fala boa noite. Gente, meu marido falou, nós vamos. Por quê? Meu texto hoje, olha, eu e nós. Júlio começou, Deus evidentemente falando, sempre né? Renovado também aqui. Então, muita alegria para nós estar de volta nesse segundo semestre, depois das férias. E aí, vocês estão vendo ali embaixo que eu vou continuar o último estudo, quem estava aqui vai se lembrar, que eu trouxe também desse livro do Gilberto, do Evangelho Dialético. Quem se lembra do tema anterior? Eu. Qual? Então. Não. Vida eterna. Nascer de novo, vida eterna. Eu comecei com nascer de novo, depois nascer de novo, vida eterna. Muito bem. No final do estudo, finalzinho, última tela, aí depois eu conversei com o Gilberto, eu deixei uma frasezinha do Cristo. E aí eu conversando com o Gilberto depois, perguntando, Gilberto, e aí, você assistiu? Como é que foi? Porque eu troquei uma ideia com ele para fazer o texto, que era o texto dele, né? O nosso outro Gilberto, né? Que está um pouco ausente, mas retorna agora em setembro. Aí ele falou, olha, eu achei ótimo, mas eu acho que você tinha que dar uma continuidade. E aí ele deu a ideia desse texto. Vamos lembrar? Primeiro eu queria que vocês olhassem essa pintura, que é uma árvore. Olha para vocês verem as raízes, os galhos, uma coisa só, não é? Alimentado por uma seiva, né? E aí, essa ideia do eu e nós, a gente depois vai voltar nisso. Então, esse texto está nesse livro, Evangelho Dialético, do Gilberto Vieira, né, nosso colega aqui, capítulo 25. Mas, eu vou retomar numa tela, pessoal, o que a gente falou, porque já foi dia 26/6, que eu tive aqui a última vez falando sobre nascer de novo e vida eterna. Está lá no YouTube, inclusive. E aí eu vou dar só uma recordada nos conceitos que a gente falou aqui para a gente retomar e seguir, tá bem? Nós estudamos no sábado também, né, sábado? Eu repeti no sábado, provavelmente sábado eu vou repetir, você vai me ajudar, você e Marcelo, tá bom? Ótimo, que é isso que a gente vai trocar, né? É bem perdoando, a Sabrina vai, ótimo, que ela ajuda no sábado. Então, vamos ver se a gente lembra. Aí nós vimos que, lembra? Nascer, morrer, que a gente falou do processo reencarnatório, mas o nascer e morrer aqui cada dia, né? Foi isso? Quem estava aí? Não é isso? E aí que a gente lembrou da reencarnação, e que é um processo transitório, relativo aqui desse mundo relativo, foi isso? Fresco assim, mais ou menos? Sim, né? Vou considerar que sim. Oi, Patrícia. Você passando. Passou em espírito. Passou. O que mais? Nós falamos da vida eterna, que aí já é o que mesmo? Permanente. Que é um atributo existencial. Eu nascer, morrer. Eu tenho a vida eterna, normalmente. Aqui ou lá, na hora que o Júlio falou, mesmo eu morrendo, lembrei ali. Mesmo eu morrendo, eu continuo vivo, não é isso que a gente falou? Né? E absoluto.
eu ganhei a vida, aí ele fala, aí nós falamos. E aí o que nós achamos importante? Ter consciência de que aconteça o que acontecer, eu possuo a vida eterna. Né? Até a gente falou, né, Gilberto, sobre isso, que muda o olhar para essa transitoriedade. Né? Né, Flor? E aí ele fala, então, eu fui criado, eu herdei a vida eterna. Então, eu sou criado por Deus, eu tenho a vida eterna, atributo existencial. Certo? Até aí? Todo mundo está lembrando? E aí ele fala uma frase bacana também, Gilberto, que fatalidade não é a morte. E a gente fala, ai, mas ele fala fatalidade. Não é, a morte não é fatalidade. Fatalidade é a vida eterna. Concorda? Vida eterna, tá certo. Né? Morte, eu venho aqui, depois eu volto, renasço, eu morro de novo. O que é certo é a vida eterna. Isso aqui é transitório. Cada um tem um tanto. Uns têm mais, outros têm menos. Não muda? A vida eterna muda para cada um. Entenderam a diferença? E aí eu trouxe também, naquele dia, um conceito do Pastorino que também traz para nós mais facilmente o conceito da vida eterna, que é a vida imanente. Que ele fala... Ele fala que vida imanente é ter o espírito desperto e consciente, unido a Deus dentro de si. Então eu faço isso na minha transitoriedade, eu posso ter consciência da vida eterna se eu tenho um espírito desperto, consciente de Deus dentro de mim. Então Deus dentro de mim eu tenho em qualquer lugar que eu tiver, qualquer dimensão. Não é? É isso? E Cristo, outra coisa que o Gilberto falou legal, que o Cristo deu mais ênfase ao essencial e à vida eterna do que e não ao transitório. Ele deu, no Evangelho ele fala muito mais sobre a vida eterna, sobre o essencial, do que sobre o transitório. Ele fala sobre reencarnação taxativamente, mas ele não fica falando o tempo todo, não. Ele fala sobre a essência. Não é mesmo? E aí a gente terminou, a última tela foi essa, do meu estudo, do nosso estudo, que é do Gilberto, né? O Gilberto traz isso no finalzinho. Então ele fala, lê para mim, Graça. Cristo sabia perfeitamente que suas palavras não se destinavam somente àquela civilização, mas seria o alimento sobre o qual nós dedicaríamos, ao longo dos séculos, nosso coração e nossa alma, nosso entendimento e nossas forças, com todo o pequenino amor que portamos em nosso íntimo, buscando compreendê-lo melhor para transformar seus conceitos em pão de cada dia. Eu e o Pai somos um. Lembraram? Então, aí partindo desse eu e o Pai somos um, nós vamos falar do eu e nós, esse texto do Gilberto. Mas ainda ali naquele parágrafo, quando ele fala nosso coração e nossa alma, nosso entendimento e nossas forças, com todo o pequenino amor que portamos. Nós até falamos disso, né? Eu tenho um pequenino, uma centelha, que é uma sementinha, e Ara tem, todos temos. Aí a gente começa a entender o nós, o eu e nós. Então vamos lá. Então, o formato do estudo do Gilberto nesse livro, relembrando, é uma dialética que ele traz um texto de hipótese, um texto de antítese, né, contraponto, e uma síntese, né? Aí então ele traz como hipótese, e aí ele faz um exercício legal nesse livro dele, que é o seguinte: ele pega um dos textos e traz o texto completo, e os outros ele estuda só aquela passagem. Então nós vamos estudar igual no outro o texto da hipótese, lê-lo todo, que é um exercício nosso aqui para quem está vendo a primeira vez, de trazer o texto do Evangelho e a gente exercitar a ler o Evangelho.
Não é assim que é o formato nosso? Então ele traz esse texto de hipótese. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Está em João capítulo 8, versículo 21. Certo? E aí a gente lembra do eu. O que a gente fala do eu aqui, Grazi, quando a gente traz o eu? É o eu Jesus? Eu, Cristo. A minha essência, não é isso? Pode ir. O eu, essência divina que me liga. O Cristo já era, né? Jesus já era Cristo com o Pai, né? Em união com o Pai. Lembram disso? Não é assim, Ana? E nós falamos, eu e o Pai somos um. O eu ali podia só ser o Cristo? Só Jesus? Ele traz. Jesus trouxe alguma coisa que não fosse para todos? Ele exemplificou na pessoa de Jesus, né? Se não por mim. Então, se eu não acredito na doutrina cristã, eu não vou ao Pai? A gente sabe que não é assim, né? Então, ele exemplificou na personalidade de Jesus na Terra. Não é assim? Aí ele traz, então eu vou passar os três e depois a gente volta no texto separado. A antítese, que seria teoricamente um contraponto. Lê para mim. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Aí ele entrou com nós. Aí já parece que sai, não é isso? Aí não sou eu, na minha individualidade, o eu é a minha individualidade. Aí entra com nós. Nós vamos ler de novo lá na frente, mas aí ele fecha com essa síntese. Lê para mim, Vanessa. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não juntou tudo? Não é? Então nós vamos ler. Agora não, eu trouxe as três para a gente depois vai ler cada um separadamente. E aí? O que vocês sentem, assim, alguém quer falar alguma coisa sobre essas três posições que Jesus traz no Evangelho? Alguém que deseja levantar alguma coisa assim que sentiu? Já assim, só de ler as três passagens que o Gilberto coloca para a gente estudar? Vamos. Você quer ficar curiosa? Olha que graça esperta, gente. Vamos lá então, vamos matar essa curiosidade, né? Então nós vamos fazer a leitura do texto do capítulo 8 ali. Desculpa, gente, antes. Aí o Gilberto fala o seguinte, a contradição entre eu e o nós do Evangelho mostra uma preponderância discreta em favor do primeiro, do eu. Fala muito do eu, da individualidade no Evangelho. O eu está para o polo ativo, assim como nós para o receptivo. A gente lembra do masculino e feminino. Vamos lendo aqui. Aquele eu se afirma e introduz, ao passo que o último acolhe e nutre. E a gente escuta isso, não só o Gilberto, a gente escuta isso no patchwork, na filosofia do patchwork, na constelação familiar, diversas doutrinas que falam do masculino e feminino em nós, né? Aí ele fala, se tudo se resumisse a essas polaridades, macho e fêmea, o assunto terminaria. Tá, pronto, eu tenho os dois dentro de mim. Tá tudo explicado? Não. Porém, o eu adquire tamanha importância no discurso do Cristo
que serve como corolário de tudo que estudamos ao longo dessas anotações. Então, fala-se muito do eu. Não, quer dizer, é importante eu olhar para a individualidade, sim. Porque o masculino não só individualiza, e aí a gente trata o masculino como individualidade, masculino em mim, tá, gente? Depois a gente pode até Todos nós observar temos emoções, né? isso, eu como Vanessa feminina, o Anderson como masculino. Eu posso observar essas polaridades em mim, mas aí ele fala dos dois em mim. No princípio, macho e fêmea nos fez. Deus, no princípio, nos fez macho e fêmea. Depois nós mergulhamos e separamos. Tá? O masculino não só individualiza, como centra toda identificação com o pai através do eu. Então eu vou ao pai. Como é que ajuda? Ninguém vai ao pai senão por mim. Por mim, eu, individualidade. Por mim, individualidade, que ele considera o masculino. É tão abundante o volume de referências e o emprego do eu que se torna difícil selecionar um trecho evangélico para a hipótese. Mas ele vai estudar aquele que nós vimos uma passagem. Então nós vamos ler esse texto que é João capítulo 8, versículos 23 a 28. Então nós vamos fazer esse exercício. Começando, cada um lê um pedacinho e depois a gente lê mais uma vez se for necessário. Tá bem? Pode começar quem quiser. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Trazendo o contexto ali daquela passagem, muda alguma coisa quando a gente lê? O que vocês acham? Silêncio geral. Não tive resposta, então qual que é a didática? Lê de novo. Vamos lá. Pode ser outras pessoas, viu, gente? Né? E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Melhorou ou piorou, como diz o Anderson? Pergunta do oftalmologista. Se não rolou, melhorou. Oi. Lácio. Não é fácil, porque João, Nossa, o João Lázaro falou que não é falava- fácil, gente. João falava da espiritualidade de Jesus. Ele falava da espiritualidade. Não é como a gente pega o Evangelho de Todo Mateus, mundo. que ele fala do que... Isso aí não, eu sou de... Vós sois de baixo. Entende? Nós estamos aqui na terra. E ele... Ele não se colocava, mas ele teve que nesse momento colocar, eu sou de cima.
Eu não vi. Eu vou morrer por vocês. E ele morreu para nos salvar. Morrerei por você, porque vós sois pecadores. Quer dizer, então, toda isso aí é falar da espiritualidade. E entender a espiritualidade de Jesus não é fácil. Porque nós estamos presos aqui na nossa condição transitória. Isso. Tanto que no final, o que eles falam aí no final? Isso é complexo. Eu falo o que o Pai me diz. E aí ele fala ali, Lázaro, quando você traz isso é até legal, porque aí quando ele fala, você fala assim, a espiritualidade de Jesus. A individualidade, que é a que faz a ligação, eu, você, todo mundo pode fazer. E estamos aqui para isso. Então ele salva por isso. Ele veio salvar porque ele mostrou que é possível e o que eu preciso fazer. É essa salvação. E ele fala, nós vamos ler isso aqui mais para frente. Posso continuar? Só um minuto, aí no vídeo do 25, disseram-lhe, pois, quem és tu? Quem és tu? O judeu está até hoje esperando pelo Salvador. Porque está esperando do quem lado és de fora, tu? né? Para você ver o sentido que eles estão esperando que venha o Cristo Salvador. Não acreditaram nesse que nós estamos estudando aqui agora. Que nós entendemos que é o que deu a vida por nós. Isso. Aí, então, olha se não dá para trazer a ideia da individualidade, que a individualidade faz. Enquanto eu estou no transitório, embaixo, igual ele fala, preso, eu nem consigo compreender, igual o Lázaro falou, a minha ascensão. Aí ele chega lá no 28 e fala, quando levantardes o Filho do Homem. O que entende levantar? Elevar, né? Ascender, né? Pode ser? Aí, ele vai conhecer quem que eu sou. Essa subida, essa elevação, eu vou conhecer, eu vou conseguir. Mas eu estou preso. Nós falamos disso no outro estudo e nós repetimos porque quantas encarnações nós ficamos presos só nas questões. Já, olha só, quantas vezes na semana eu paro por dia, eu não vou nem perguntar por dia. Quem estiver fazendo por dia é excelente. Além de fazer oração, se empenhar, né, em cuidar da espiritualidade. Diariamente, Lu, a gente tenta, né? Faz uma oração mais fervorosa. Ótimo, já é. Aí eu paro, igual o Gilberto falou, faço um trabalho, igual o Júlio, de focar no estudo para disseminar. Eu posso também fazer isso no meu dia a dia, no meu trabalho que me remunera? Posso. Né? Ô Vanessa, se essa última aí, se ele não fosse humilde, ele teria falado assim, manda quem pode, obedece quem tem. Então eu te espetei, estamos conversando, mas ele, a humildade dele, não chegou nesse. O que ele fez, Lázaro? Aí ele diz, quando levantar, quer dizer, quando nós soubermos que ele está lá em cima, que ele veio aqui e foi, aí que nós vamos entender. Mas ele fez o quê? Igual você que falou, ele exemplificou. Isso. Ele não só falou, né? Como ele falou, ele se humilhou para nós. O trabalho é meu. E ele não precisava estar aqui, mas ele veio para nos auxiliar. E aí ele fala, não faço por mim, mas falo como o Pai me ensinou. Aqui a Patrícia falou uma coisa legal também, Lucas. Quando levantares, eu faço isso, individual. Ele não pode fazer para mim, Jesus. Ele mostrou que o meu caminho, eu é que faço. O eu é minha individualidade. O trabalho é meu. Posso falar igual o Júlio trouxe? Posso, desde que ele seja uma fala que vai contribuir, que vai, né, levar alguma coisa. Se eu ficar só na falação e não fizer também. Né? Então vamos seguindo, aí a gente vai vendo o que ele traz aqui. Olha só, então quando ele fala que o uso da primeira pessoa do singular é a regra evangélica,
E ela aparece com muita frequência no Evangelho. E às vezes o sujeito fica oculto, né? Ele fala o que dele tem ouvido, então ele até tira pronome. Em raras ocasiões, Jesus utiliza o nós, o pronome nós, em diálogos. Aí ele começa a falar sobre isso. Até nas parábolas, a primeira pessoa do plural quase não ocorre. Olha só, então, eu vou fazer o meu trabalho, o que vai me alavancar. Daqui, na verdade, né? Trazer para mim, né, Fátima? E não ser a gente. Vamos voltar com eu. Mas o nós, a gente vai entender que o nós, como vai ser importante. Agora ele muda um pouco a ideia. E não o agente de que a gente precisa fazer, como diz o André, a gente é muita gente. Eu preciso fazer o meu, né, Lázaro? Não me põe no meio dessa bagunça aí, não. Né? E aí ele fala, ó, aí quando ele começa a dizer que o eu sou eu que vou fazer o meu processo crítico, muda um pouquinho a cara, né? A gente começa a olhar diferente as passagens evangélicas, né? A gente repete isso exaustivamente aqui, porque a gente escuta isso do Pastorino, do Gilberto, outros autores que interpretam também, né, Lorena? Começa a mudar, né, Fátima? Começa a trazer para mim a responsabilidade. E não a gente lá no Grupo Ismael, a gente trabalhar em grupo eu preciso do outro para me auxiliar, nós vamos ver isso. Mas quem vai elevar o Filho do Homem é a minha individualidade. Posso seguir? Aí ele fala que essa origem divina remonta ao princípio da criação. Desde o início, os seres foram gerados como centelhas de virtudes, porque provém de Deus. E o Criador é verdadeiro, nele não há enganos nem falsidades. Então há que erguer todo filho do homem à sua genuína altura de eu divino. Se eu sou criado, eu tenho uma centelha divina, eu posso elevar, né? Eu posso me erguer no nível divino. Eu tenho, gente, se eu fui criado, eu estou fazendo esse caminho. Na doutrina espírita fala, eu não saio do... Quando eu caio e venho para esse mundo relativo, eu não saio do átomo ao anjo, que fala lá no livro dos Espíritos. Né? Aí a gente junta com a ideia da vida eterna. Então eu faço isso porque eu tenho o eu divino. É isso, hein? Posso seguir? E aí, o qual nada faz por si mesmo, apenas segue as instruções e comandos que o Pai lhe transfundiu no próprio âmago. O Júlio trouxe isso aqui, não trouxe, Cláudio? Deu instrução, eu vou seguir porque eu honro ao Pai. Trocando em miúdos, as leis. É assim? Como é que são as 3 instruções? Eu tenho leis, a Helena fala? Tenho leis. Eu tenho leis. Então eu preciso. Não é isso? Não tem saída, não. Vou seguindo. Né, Simone? E, então, o apelo da individualidade é corpo todo o Evangelho. Eu preciso estar aqui dentro, me conhecer, fazer esse caminho, é meu. Esse ninguém vai fazer por mim. Não tem mamãe, me ajuda. Fazer esse caminho, não. Vai me dar uma sustentação. Eu não venho numa família, né? Igual da outra vez a gente falou sobre a família, no texto, né, Júlia? Cada um tem que buscar a sua... Tem, né? A gente não usa não, mas... Deve. Tá? E ele vai ser conduzido, não tem saída, né, Lúcia? Sugestão. Buscar a sua própria salvação, livrando-se das algemas afetivas, dos apegos e entraves de toda sorte.
gente falou disso no outro estudo, a Grazi até tinha levantado isso, quando a gente fala dos apegos. Então, como eu lá deixo pai e mãe, que Jesus coloca no Evangelho, deixe pai, mãe, irmão e siga. Como que eu faço isso? Deixando meus karmas que eu fiz, estou presa neles? Não. Desapegando, mas cumprindo a lei, né? Entrando em acordo com a lei. Aí eu sigo. E deixo os karmas. Não é assim? Se eu largar e não entrar em acordo com a lei, que eu, por minha vontade, por lei, eu vou voltar e vou ter um outro karma, eu vou complicar meu karma. Né? Então, eu preciso fazer essa salvação me libertando. É assim. Podemos caminhar, Natinha? Sim? Vamos, Maria. Então, ó, tomar sobre si a respectiva cruz, nós falamos sempre disso, negando-se a si mesmo e reencontrar-se no eu superior, perdendo a vida idealizada na matéria, né? Presa nas questões transitórias, para alcançar uma existência real e amá-la dentro do possível. Aqui eu faço isso. No transitório eu faço, não é isso que a gente falou, Gilberto, outra vez? Lembra da frase? Sendo um simples filho de Deus, igual o Júlio trouxe, o texto dele também. Eu posso fazer isso aqui, eu posso me libertar aqui. E entrando em acordo com a lei. Né, Cláudia? Não uma dinâmica estupenda. O Gilberto, depois vocês leem, ele trouxe só algumas partes desse capítulo, viu? Ele fala que o Evangelho entoa um cântico sublime, o amor e o eu antagonizam-se, reconciliam-se e unem-se para sempre. Sabe aquela historinha que a gente escuta? Foram felizes para sempre? E todo mundo fala, isso não existe. Claro que existe. Não na vida idealizada, transitória. Que eu acho que eu vou morrer, acabou. Ah, não morreu, ele não foi feliz para sempre. Não começa a mudar a ideia de feliz para sempre? Fala, Lorena. Você ia falar? Durante a ação, tá. Feliz para sempre. Mas o feliz para sempre, eu não fui criada. É isso que eu ia falar. Para é você mesmo. Assim, o felizes para sempre é com você mesmo. E o amor ali não é um amor. Ali. É o amor próprio, é o amor. E aquela frase anterior? Naquele parágrafo do meio ali, Lorena? Lê para Cissa. Tomar sobre si a respectiva cruz, negando-se a si mesmo para reencontrar-se no meu superior. Esse negando-se a si mesmo, talvez seja o ego, né? Assim, eu entendo isso. Personalidade, transitória. Perdendo a vida idealizada para alcançar uma existência real e amá-la dentro do possível. É deixar cair a máscara que a gente construiu e voltar. Você vai ser feliz para sempre se você fizer isso aqui. Mas o feliz para sempre é daqui, idealizado do ponto de fato. Sempre dissociar, né? Então não é impossível. Sempre dentro do tempo relativo ele não vai existir, porque o tempo não existe. Acaba um, começa outro. Mas o tempo na vida eterna, que a gente falou, é para sempre. E essa minha caminhada de no Snap eu tenho uma né? Igual a Lena colocou o vídeo. E essa minha caminhada de voltar ao Pai, com o meu esforço, com o meu trabalho, ela só é construída no amor. É com amor, é junto com o amor que eu faço. E eu preciso estar muito disposta, né, Cláudia? Você está disposta? Ué. Uma pessoa. Sabe por que ela pensou? Sabe por que ela pensou? Porque ela sabe que ainda está presa na transitoriedade, nas questões da lei, que eu ainda estou apegada, que eu ainda estou presa, não é, Claudinha? Mas o seu espírito, a sua alma está. A Claudinha, personalidade, é que teve a dúvida. É isso? E nesse caso aí, esse eu... Só a Claudinha? Eu perguntei para ela, né, Claudinha? Fala. Nesse caso aí,
eu penso que esse eu é o eu minúsculo. Esse eu maiúsculo, seria eu maiúsculo, ele é ele. É eu com o Pai, né? É ele. Essência. Ele é mim. Sou eu. Ele, você fala que ele isso. representa em mim. Mas se ele é em mim e eu em ele, não é só ele. Não é ele, é a manifestação dele em mim. Pois é, mas quando eu ele é maiúsculo, Eu entendi o que você disse. Eu entendi o que você disse. O eu Dele superior, se eu estou Deus. negando a si mesmo, quer dizer, eu estou despersonalizando a minha personalidade. Beleza. E estou me fundindo com a personalidade dele. E Dele, fundindo com a personalidade dele, eu não sou eu sou ele. Deus, né? É isso. O meu eu real. Não, isso. o seu eu não não é divindade. O seu eu não existe. É a minha essência. É o Deusinho, né? Eu não posso terceirizar, não. E se você está negando a si mesmo, você negando a si mesmo, você deixa de existir, deixa de ser. Deixa de você ser, deixa de você ser. eu, não é nem na personalização, é no personalismo. Isso. É isso. Mas o meu eu existe, ele não vai ser destruído O nem eu- desconstruído. Pois O é, eu mas se o foi seu eu criar a parte crística despersonaliza que eu ele, tenho. se você personalizar Deus, você reduz ele. Não estou personalizando É isso, Deus, não. Não, toda a minha construção durante as minhas muitas, vou parar nas muitas aqui, encarnações, é que me personalizar. Eu preciso desconstruir isso para descobrir de fato a essência a minha divina. essência em Deus. Eu divino. Pois é, mas quando Meu você fala eu das suas divino. vidas encarnadas, você está falando das suas personalidades. É elas que eu vou desconstruir. Pois é, essa aí está lá, negando-se a si mesmo, negando-se elas. Exato. E fundindo-se no eu superior. Mas ainda tem Mas a eu. individualidade, ainda é uma Mas individualidade. Ele me criou, Não ele. criou você, criou o outro, são únicos. Senão eu vou terceirizar. E aí eu entro naquela história do uma coisa só, na hora que você bota, como é que chama essa? Panteísmo. É e não é. Mas eu tenho a minha individualidade. Eu fui criado, eu recebi a vida eterna, mas eu tenho uma individualidade, entende, Gilberto? Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu sou Deusinho, igual Mas eu sou Lô falou. criatura. Mas é criador e criatura. Mesmo na essência, no espírito. Eu não perco a individualidade no espírito. Eu tenho a essência de Deus. Vai trabalhando aí que nós vamos ler algumas coisas ali que vai seguir. Mas não é simples não, mas é bom. Mas nós não falamos isso, não é bom pensar? É bom pensar. É bom pensar nisso. É complexo porque nós emaranhamos Mas isso na torna bem mais personalidade. simples. Na verdade, torna mais simples. O caminho, não. Na hora que a Cissa Mas, falou na verdade, ali, olha pra você ver como é que é. Preciso de eu achar o par, preciso de eu ter um emprego bom, preciso de eu... É muita questão. Tá falando de fadas, eu lembrei de fadas. Não, mas é muita questão. Tem gente que não quer achar o par, quer achar outra coisa. Então são muitas questões. Então, isso é negar. Né? Olha só o que ele vai falar aqui então. Aí o nós, ele traz o nós, depois a gente junta. Vamos pro nós aqui. Aí a gente fala depois das coisas juntas. O nós, em sua feição de antítese, como se fosse o outro, ele nos intima a ver o outro lado da moeda. Sair de mim agora e viver a coletividade. Vamos ver o que ele fala disso. Ó. O tema da unidade, que corresponde ao nós, ocupa posição também proeminente no registro sagrado. Então ele traz aquele texto lá. Lê para mim, Lorena. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. E eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Aí, olha, o que ele faz? É isso? Eu lhe dei a glória que a mim me deste. E aí eu vou fazer isso? E aí ele fala, olha só,
ainda que seja partindo do eu, ele falou eu lá, porque este é que se mostra um com o Senhor, né? Eu e o Pai somos um, ele parte do eu por nós. Vamos ver como é que ele faz isso. Tal identificação engloba todas as criaturas. Para que eu precisava então de estar aqui, com todo mundo vivendo nessa luta toda, se eu não tenho um objetivo, se eu não tenho uma essência, um motivo? Nem Noelle, carinha dela, ela fez até assim. Ai, ô Noelle, deixa eu te contar. Eu também, foi uma luta para mim fazer esse texto. Porque é desafiador, né? Mas como diz a Lorena, eu preciso olhar para isso. Preciso olhar para isso. Então, o trabalho está sendo muito bom para mim, sabe? Como diz o bom mineiro. Ele, ó, cada ser é um com Deus em sua essência. Ó, Gilberto, chegou. Cada ser é um com Deus. Individual. Olha que bacana. E o discurso inicia-se no eu. E ele constitui o elo do indivíduo com o Pai. Aí ele começa a falar do elo. O elo não liga um no outro. Ai, vendo? E é bacana esse elo lembrar que a conexão é aqui. Eu faço isso. Cada um faz isso. Mas a gente está junto. E somos todos. Começa a entender assim, gente. Vamos lá. Aí, olha, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Esse João, né, Lázaro? Esse João. Vocês estão indo, vocês querem que se o que ele explicou lá atrás, de Mateus, Lucas, é difícil de entender, de Mateus, Lucas é difícil que dirá de João, que é só a espiritualidade. Então, a espiritualidade, bem lembrado. Eu sou um gerador de energia. Eu sou um gerador de energia. Spoiler, ele gente. É o gerador de energia. Olha o spoiler que eu ia falar lá. Vou falar, tô brincando. Se eu estou antecipando. Não, vou falar, né? É bom. Afinal, já passou de ano. Já passou de ano. Eu estou me baseando naquilo ali, quando ele fala, eu sou um gerador de energia. Olha o Lázaro, vai lá na frente. Estende o braço e me pega aí. Na hora que eu ligo a minha energia positiva, nós estamos aqui em união, todos pensando no mesmo amor. Então nós estamos aqui. Se sairmos ali fora, eu vou ligar a energia negativa, eu vou xingar o primeiro que aparece. Não, o exercício aqui é para você fazer lá fora. Exatamente, mas eu tenho que estar sempre conectado nele. Isso. Aí eu tenho que estar conectado nessa centelha que você falou lá dentro. Essa centelha interruptor que eu tenho aqui, que eu ligo o meu gerador. Vai lembrando daquelas árvores lá da frente. Aí que eu transformo, porque o que acontece, o que nós temos que entender aí na espiritualidade de Jesus é que eu, a minha mulher não sou eu, a minha nora não é. Agora, nós viemos aqui para unir. Melhor, né? Nós viemos para unir aqui na Terra para viver em harmonia. Mas no sentido, quando eu partir é só eu. Eles vão sentir a falta, mas é eu. O meu eu ligado ao Pai. Você vai fazer a ligação sozinho. Você vai fazer a ligação sozinho. Mas, como a Claudinha falou, eu faço elo. Vamos ver aqui o que ele vai dizer. Esse Lázaro é danado, né, Luciano? Aí ele fala, olha, o Evangelho atribui igual importância, olha que bonitinho. Aí as mulheres ficam todas achando que falou que é masculino, eu estou desmerecendo a mulher, tem nada disso. Dá igual importância à face feminina ao dizer que somente na união de todos se recompõe a perfeição original. Ai, gente, achei isso lindo. Vocês não acharam, não? Não, o espírito não tem sexo, isso que nós temos que entender. Isso, macho e fêmea. O que é o macho? Agora vamos ver o que ele fala aqui, ó. Olha para você ver que legal. Para entender a verdadeira dimensão do nós no Evangelho, é necessário discorrer sobre o amor. Mas que entra com o nós, que acolhe, ele falou isso lá atrás. Eu preciso falar do amor. Eu faço isso dentro para poder fazer fora. Então, Lázaro, essas questões
dificultosas aí, sim. Eu é que faço dentro de mim. Eu preciso. O que o eu é primeiro? Eu preciso resolver eu comigo. O que é fora é reflexo do dentro. Aqui, nesse mundo, com certeza. No absoluto é tudo amor, é puro amor. Então, olha só, gente, qual que é a passagem, então, que é o primeiro mandamento? Ele fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Senhor. Lê lá, Lorena. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Você viu que ele separa amar a Deus? Depois ele amar ao próximo. É um só. Eu tenho que falar isso todo dia para mim. Sabe que a gente vive numa era agora de Instagram, Facebook, e as pessoas estão divulgando muito essas coisas de, eu chamo de autoajuda, sabe? Todo mundo fala de amor próprio. Isso. E aí quando eu li isso aqui, faz todo sentido, né? Porque a gente só ama realmente o outro se você se amar. Eu tenho que falar do amor para eu fazer. Ninguém pode dar o que não tem. Não é mesmo? Mas eu tenho lá, né? Você só pode dar amor se você cultivar o seu. Mas ter, todo mundo tem. Eu preciso cultivar, isso que ele falou. É encontrar consigo mesmo. Aqui eu estou cultivando. Eu e o Deus meu em união para crescer o meu amor, a minha centelha divina. Aí eu amo. Aí você tem condição de dar. E o dar e receber é a mesma coisa. Então, e assim, exemplo, todo dia nós temos, né, gente? Eu tenho, outro dia escutei uma pessoa falando um negócio tão bonitinho, me deu uma chapuletada assim, ó. Ela falou, que o seguinte, que o marido dela, o marido dela, fulano, não vem lá, não me acompanha, não sei o quê. Todo mundo, mas não sei o quê. Aí ela falou assim, gente, e aí, o que você vai fazer? Ela, agora, antes eu achava ruim, agora eu resolvi amar. Gente. Viu? Não, vou aprender ainda. Eu virei para ela e falei assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Essa pessoa que falou ama mesmo. Ai, que lindo. Que exemplo. Porque a tendência é fazer igual o Júlio falou. Começar a reclamar. Eu perco o bom. Você não pode reclamar, porque o antes foi para frente hoje, especificamente hoje, você foi aí para te ajudar. Porque ele fica aqui atrás. Olha só, deixa eu falar agora, deixa eu puxar o saco. Seguinte, claro que todo mundo tem defeito. Quando isso não ia ter, a gente tem. Você tem tanta coisa maravilhosa. Pra que eu vou ficar reclamando? Você ganhou. Eu também tenho tanto de coisa chata pra caramba. Vanessa, Lázaro tem que amar muito, gente. Tem que me amar muito. Você não viu que o Lázaro levantou a bola para você chutar, não? Pois é. Agradece ele. Pois é, ele veio aqui e está me dando sustentação. Então, assim, na hora que ela falou isso, que lindo. Eu brinquei e falei com ela, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Porque é isso. Quem não tem. E aí, olha só. Coloca isso lá dentro, amar o Senhor teu Deus. Vamos ver ele. Continua falando aqui, só não consigo acabar. Mas é porque tá muito bom, Vanessa. Olha, somente no Criador encontra-se a matriz de todas as criaturas que amamos. Ai, essas frases de impacto desses livros me preenchem. Somente no Criador
Olha, Gilberto. Pois é. Só na matéria. Já que citou meu nome aí, volta, Gilberto. A pedra na ponte, olha para você ver. Vamos fazer a análise cartesiana das coisas. Análise cartesiana, gente. Olha, mas ele nem estudou. Se nós pensamos que ele diz aqui, o que diz aquele texto, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, papapá, este é o primeiro mandamento. Aí ele mostrou o segundo mandamento. Não, ele mostrou o primeiro mandamento. Aí mostrou o segundo. E por último ele disse, não há outro mandamento maior do que estes. Os dois. Tem na